Após a humanidade vencer uma guerra sangrenta, Kai Sakura Vento é enviada a um mundo paralelo onde os humanos foram derrotados nesse conflito. Diante de uma entidade que não sabe se é um anjo ou um demônio, o herói fica surpreso ao ver aquele ser pedindo ajuda a ele, um humano. Afinal, de onde ele veio, a humanidade travou uma batalha interminável contra as 4 raças inimigas. Porém, ninguém mais se lembra quem ele é nesse mundo alternativo. Como de costume, Kai deixa seu veículo para monitorar o cemitério por exatos 300 segundos. Impacientes, seus companheiros aguardam o trabalho ser feito, porque metódico como sempre, o sujeito não abre mão de um segundo sequer. Através da lente do seu binóculo, ele observa um dos pilares do conflito causado pelos demônios, detentores de um enorme poder mágico. Do outro lado da trincheira, anjos e elfos são considerados meio-humanos, seres celestiais. No meio disso, os espíritos estão envolvidos nessa guerra, criaturas com tipos especiais de corpos. Além deles, feras míticas, como dragões, devastam os campos de batalha com sua ferocidade inigualável. Juntos da humanidade, todos esses seres iniciaram um conflito generalizado conhecido como a Grande Guerra das 5 Raças. Kai, como um dos militares da Federação Urza, não pode permitir que esse choque volte a estourar, por isso monitora incessantemente o cemitério onde os demônios foram selados. Ao finalizar os 300 segundos da observação, o jovem membro retorna ao veículo da Urza e vai embora. De saco cheio, Ashton lembra que nenhum demônio jamais escapou do selo em 100 anos, mas Kai ressalta que a função deles, como agência de proteção à humanidade, é garantir que isso jamais aconteça. Ashton argumenta que existem 4 cemitérios iguais a esse pelo mundo, e que não adianta se eles forem os únicos a levar esse trabalho a sério. O colega não tem dúvida de que todos dão o máximo para fazerem um bom trabalho, porque a fuga dos demônios causaria uma catástrofe sem precedentes. Que a mulher da equipe tenta acalmar um amigo, deixando claro que tudo tá em paz, porém ele não quer baixar a guarda por nenhum momento. Após a viagem, eles retornam a Vishal, na Federação Urza, onde fica a filial que contrata os 3 funcionários. Em uma das sessões de treino, ao lado de Ashnan já inconsciente, Kai usa um boneco de máquina do tipo Fera Mítica e é alertado pelo sistema, que é extremamente arriscado combater um oponente desse nível sendo um soldado de baixa patente. Sem dar ouvidos, o soldado ataca o tornozelo da Fera Mecânica. Quando o dragão ia engolir o garoto, Saki desliga o robô e finaliza o treino de combate. Preocupada, ela avisa que o cara vai acabar indo pro saco se continuar nesse ritmo insano, mas Kai acredita que precisa superar seus limites para fazer a prática valer a pena. Por essas e outras, a garota acredita que esse garoto teria entrado pra história se tivesse nascido na época da Grande Guerra das 5 Raças, assim como o profeta Cid. Kai fica honrado com o elogio, mas não se imagina a altura de tal feito. Por mais que a lenda seja louvada entre os humanos, a garota não consegue imaginar que apenas um homem tenha derrotado esses 4 heróis, a heroína dos demônios, Imperatriz das Trevas Vanessa, o Lorde Celestial Alfreya, a Soberana dos Espíritos Rikugen Kyoko, e o Senhor das Feras Míticas, o Rei das Presas Hath. Apesar da descrença da parceira, Kai afirma que Cid saiu vitorioso dessa guerra por conta da espada brilhante dada pelo deus profético, Arsla Solaka. Seja como for, ela lembra que não existem fotos ou vídeos do herói humano, ao contrário de todos os outros. Por isso mantém seu ceticismo quanto à existência de Cid. Dito isso, ela vai dar uma levantada no Ashran com aquela dedada seca na costela e pergunta pros rapazes o que eles vão querer fazer para comemorar a promoção da Gianni. Ashran diz que um buquê de flores está de bom tamanho, mas Saki diz que a mulher está sendo transferida para a matriz da capital real de Urzaki, com 17 anos, sendo a mais nova da história a ser selecionada. Por isso algumas flores capengas não vão soar muito bem para uma conquista desse nível. Por falar nela, Gianni manda uma mensagem chamando Kai para encontrar ela amanhã de manhã no Terminal 9, em frente à estátua do gato, mas pede para manter em segredo da Saki e do Ashran. Os dois amigos começam a implicar com o cara por conta desse segredinho amoroso, então ele pega a pilha e avisa que vai dar uma corrida. Um dia depois ele se encontra com Gianni, porque a garota vai ser transferida na semana que vem e não quer ficar sem ver o amigo antes. Aliás, ela achava que ele tava de folga, apesar do uniforme vestido dizer outra coisa. Ele explica que fez o treinamento matinal e veio direto, então ela responde que Kai é o único cara que não se intimida com a ideia de fazer compras com ela, mas é disso que ela gosta nele. A ideia de Gianni é comprar um presente pra Saki e Ashran antes de partir pra Ozark, já que os 3 com certeza estão pensando em fazer o mesmo e essa será a última vez em que eles vão se ver. Kai acha isso um exagero, porque a promovida voltaria depois de 2 anos de formação como cadete em Vishal, mas Gianni se recorda que durante esse tempo, Saki e Ashran já terão terminado o serviço militar e vão voltar pra vida de civil. Ela acredita que só Kai deve continuar na Urza até lá, e o garoto compartilha desse sentimento. Orgulhoso da amiga, ele garante que ela vai superar até o próprio pai na carreira,
o chefe da matriz de Urza. Esse é o sonho de Gianni desde que ela era pequena, e tudo que ela tem buscado pra vida desde então. Dito isso, continuando o rolê, os dois param pra comer alguma coisa, enquanto a garota pensa no que vai levar pros amigos. Após decidir, ela agradece ao Kai pela companhia. Durante essa conversa, ela lembra de quando o garoto se perdeu no cemitério de demônios aos 10 anos, quando seu pai foi levar ele pra inspeção. Quando chegou em casa naquele dia, Kai disse que viu a espada do Cid. Ele se recorda bem desse dia em que caiu no vazio absoluto, cercado por aquelas criaturas medonhas, até que em sua queda livre, uma espada brilhante iluminava o caminho e atraía o toque do pequeno Kai Sakura. Apesar do trauma, Kai nunca contou essa história pra mais ninguém por achar que ninguém acreditaria nele. Seja como for, desde esse incidente, ele passou a enxergar de forma pessoal uma responsabilidade por garantir que aqueles demônios jamais saiam do cemitério. Por essa mentalidade, Gianni acredita que o jovem ainda estará na agência de proteção à humanidade daqui a 2 anos. Por falar nisso, ela questiona o que ele acha que será do futuro, para além desses 2 anos. Mas antes de responder, Kai vê o mundo à sua volta se esfalecendo aos poucos. Diante dessa distorção estática, alguma espécie de sistema anuncia que a reencarnação mundial foi ativada. Com isso, Kai Sakura Vento é carregado até um mundo alternativo onde os prédios da sua cidade, Vishal, tinham sido todos destruídos, e o ambiente sombrio de guerra havia sido instaurado. Acima disso tudo, um demônio gigantesco surge por trás dos prédios e ataca o humano com sua magia. Ao conseguir se livrar da morte e sem tempo de refletir sobre tudo, Kai corre na direção do seu rifle e dispara contra a nova magia do demônio com uma bala élfica modificada, cancelando o feitiço e surpreendendo o oponente. Irada, a criatura volta a investir contra o homem, exigindo uma grande habilidade de esquiva por parte do Kai, esse que consegue ultrapassar os obstáculos e atingir o inimigo com sua baioneta. A camada de pele dele era extremamente resistente, tornando a lâmina inútil, porém o soldado da Urza dispara mais uma vez contra o demônio, dessa vez com uma bala draconiana modificada que reproduz a baforada das feras míticas. Após causar uma tremenda explosão no corpo do alvo, Kai se orgulha de ter conseguido reproduzir os movimentos que treinou para derrotar um demônio. Indignada, outra entidade maligna surge sem acreditar que um humano derrotou alguém da sua espécie, e Kai repara que o ser consegue falar o idioma humano bem até demais. O demônio ressalta que a maneira mais fácil de dar ordens a um escravo é se comunicando na língua dele, e essa frase deixa Kai em choque, imaginando que ele certamente é a escória desse mundo. O demônio sente o cheiro de perigo no garoto e conjura uma magia para matar ele, até que Saki surge com o Jeep da Urza, joga uma granada luminária na entidade e salva seu amigo. Feito isso, Kai grita o nome da amiga. Saki não sabe o motivo desse desconhecido saber seu nome. Da mesma forma, Kai vai até Ashtan, mas ele também não sabe quem é o garoto. Sem entender nada, o protagonista se recorda que os 3 faziam parte da mesma unidade na agência de proteção à humanidade. Mas Saki também não sabe que agência é essa, porque é um soldado da resistência, o exército humano rebelde. Cada vez mais confuso, Kai pergunta o que aconteceu com esse mundo. Então a garota explica que houve uma longa batalha chamada de Grande Guerra das 5 Raças, e a humanidade foi derrotada há mais de 30 anos. Cada cidade do mundo foi invadida pelas raças inimigas, e desde então, os humanos sobreviventes estão se escondendo à medida do possível. Segundo Ashtan, as outras raças ainda estão em disputa pelos territórios conquistados, e a Federação Urza foi tomada pelos demônios, por isso todos os moradores foram obrigados a fugir. No entanto, aproveitando uma área subterrânea que sobreviveu intacta à guerra, os humanos produziram refúgio para viverem. Kai questiona como a humanidade perdeu essa batalha, e os 2 soldados da resistência contam que eles não foram páreos para criaturas tão poderosas, fora que cada raça possui um herói para si, ao contrário dos homens. Kai pergunta sobre o profeta Cid, mas nenhum dos 2 faz ideia de quem é. O garoto perdido afirma que é o herói que derrotou as outras 4 raças, mas Ashdan acredita que não estaria vivendo no subsolo se esse cara realmente existisse. Ao redor dos 3, a tropa principal da cidade subterrânea chegava. Como algumas cidades ainda resistem, cada uma delas possui uma guarnição supervisionada pela tropa principal. Segundo Saki Ashdan, o comandante dessa tropa e da resistência é visto como um salvador pro povo da Federação Urza. Seu nome é Gianni, um líder empático e carismático que foi abraçado pela civilização humana. Em meus comandos, Gianni pergunta quem é o soldado desconhecido, e enquanto seus colegas explicam, Kai fica sem reação ao perceber que nem sua melhor amiga sabe quem ele é. O garoto não consegue deixar isso pra trás, então grita o nome de Gianni e lembra que os 2 estavam fazendo compras há poucos minutos atrás. O comandante pergunta que história é essa, porque não conhece esse soldado. Então se vira novamente e vai até uma reunião que estava programada. Não satisfeito, Kai questiona o motivo da sua amiga estar fingindo que é um homem, já que seu sonho como filha sempre foi superar a carreira do pai. Falin, uma das subordinadas do líder, agarra Kai pelo pulso, mas Gianni pede que ele seja solto. Após a partida do comandante, Saki indaga o que tem na cabeça do moleque, e Ashdan empresta seu quarto pro garoto descansar um pouco e colocar a mente no lugar. Ao chegar na casa do Ashdan, o enviado a esse mundo não consegue pensar em outra coisa a não ser o motivo disso tudo tá acontecendo com ele. Não importa o quanto ele lê os documentos,
humanos. Os únicos registros faltantes são os dele e do Cid. O que Kai não entende é que se o profeta Cid nunca viveu, não deveriam existir os 4 cemitérios para selar as 4 raças. No dia seguinte, Kai questiona os velhos amigos sobre os cemitérios, mas eles não conhecem nada desse tipo. Diante disso, Kai pede o carro emprestado e promete voltar até o meio-dia. Sob os protestos da Saki, Ashton joga a chave pro desconhecido por puro reflexo. Então Kai parte para a destruição caótica de Vishal, até chegar no cemitério que monitorava no mundo original. Ao se dirigir até a entrada, ele se depara com a espada do profeta Cid e a empunha. Uma voz saída da arma decreta que o portador dessa relíquia se tornou agora o detentor do código. Com isso, Kai é levado até um local onde um ser angelical ansiava por ajuda. Com algum esforço, a mulher consegue dizer que seu nome é Rinne. Apesar da situação desumana em que aquela entidade se encontra, Kai não quer arriscar libertar um demônio, mas como não se vê simplesmente deixando ela para trás nessa situação, ele apenas torce para que esse ser não ataque. Então ele usa sua lâmina para quebrar a corrente, mas nada acontece. Ele apela para o seu rifle, mas nenhum disparo causa qualquer tipo de dano. Com isso, Kai imagina que poderia utilizar a espada que encontrou no cemitério. E mesmo que não fosse sua intenção, a arma do Cid se manifesta em suas mãos e deixa claro que é o caminho. Com um simples golpe, as correntes logo se estilhaçaram e devolveram a liberdade à prisioneira. Ao retomar sua consciência, Rinne leva um susto e se livra do colo do humano. Então grita com raiva pelo nome de Vanessa, clamando pela volta dela e alegando que ainda não perdeu esse confronto. Desprezando Kai, Rinne afirma que não pode ser derrotada pelo mero demônio lacaio que foi enviado e ataca o humano. Após desviar da primeira magia, o combatente se vê formar na sua frente uma grande massa de energia mágica prestes a voar para cima dele, até que nesse momento a voz do sistema indica que o detentor do código deve cortar fora o destino da morte. Usando sua lâmina, o jovem humano rasga o feitiço da entidade no meio, deixando ela incrédula. Rinne questiona como um demônio fraco pode ser capaz de destruir seus ataques, então Kai vira de costas para provar ser um humano, uma vez que não possui asas nem cauda. Se dando conta daquela situação, Rinne pede desculpas pelo comportamento, porque seu rancor pelos demônios faz com que ela haja com um ódio impulsivo. Como Rinne alega não ser um demônio, Kai pergunta sua espécie, mas a mulher não parece confortável com essa pergunta e pede para isso ser deixado de lado. Aceitando as condições, Kai agora quer saber onde eles estão, mas a própria Rinne não sabe dizer, porque estava lutando com a Vanessa e simplesmente foi parar ali. Assustado, o humano questiona se ela tá falando da Imperatriz das Trevas e heroína dos demônios, porque essa não é uma rival qualquer. Rinne afirma que é capaz de devastar um exército inteiro de demônios, mas ressalta o que acabou de ver vindo desse jovem garoto. Afinal, ele destruiu uma magia dela. Kai ia explicar que a responsável foi a espada que carregava, até que nesse meio tempo, uma mulher robótica anuncia que a entidade de destino singular foi despertada e que seu nível de ameaça para o novo mundo estabelecido é gigantesco. Por essa razão, a robô inicia a selagem através de Last Risers. Dito isso, a máquina ataca Kai e Rinne com toda a sua força, e conforme a estrutura em volta era despedaçada, os dois tentavam manter distância, mas a máquina usa seu portal para alcançar os alvos e agarrar Rinne. Feito isso, é iniciado o Código Zero, onde orbes mágicos eram conjurados e feriam o corpo da vítima. Vendo aquilo diante dos seus olhos, Kai se recusa a ficar parado e reage com a espada de Cid, cortando no meio a garra metálica que segurava a entidade de destino singular. A máquina fica de boca aberta ao observar a espada proibida, e enquanto Rinne pode ver a imagem de Cid refletida em Kai, o garoto teleporta os dois para um local afastado. Em segurança, Rinne desabafa seu pavor com um forte abraço no seu salvador, gesto que o humano retribui. Analisando as circunstâncias, ele pergunta se a mulher não possui companheiros, e de fato ela não tem ninguém. Aliás, é a primeira vez que alguém faz algo assim por ela. Tanto os celestiais quanto espíritos e feras disseram que Rinne não é como eles, e os demônios foram os mais cruéis de todos, dizendo que a garota é uma abominação. Foi por esse motivo que Rinne acabou em um duelo com a líder deles, Vanessa. Da mesma forma, Kai se identifica com a história de vida daquela entidade, porque ninguém se lembra de quem ele é nesse mundo. Até onde ele sabia, os humanos tinham vencido a grande guerra das 5 raças, mas agora ele vê a cidade que antes era sua casa desmoronada em ruínas. Rinne confessa que não sabia disso, até porque, um pouco antes de lutar com Vanessa, os humanos estavam começando a vencer a guerra após a aparição de um herói. Escutando isso, Kai questiona se a garota conhece Cid, mas ela não se recorda de ninguém com esse nome. Ainda assim, o homem se contenta de ter uma companheira e poder partilhar com alguém uma história familiar. Feliz com essa ideia, Rinne jamais tinha ouvido de alguém que ela era uma companheira, e isso fortalece ainda mais o vínculo entre os dois seres perdidos nesse universo sombrio. Ao iniciarem sua caminhada, Rinne desmaia, fazendo o garoto carregar ela em seu ombro. Ele avisa que precisa passar na cidade e por mais que não confie nos humanos em geral, ela confia em Kai, por isso vai com ele. Mais tarde, já deitada em sua cama, Kai sente o peso do próprio corpo após o dia torturante. Como se não bastasse, no caminho até a cidade, Rinne entrou em pânico no carro, e por mais que consiga esconder as asas diante do povo, ela ainda chama muita atenção com seu comportamento estranho. Escutando Rinne cantando no chuveiro, Kai não imaginava que as outras raças sabiam cantar. De repente, ela surge correndo de toalha para alertar que a água parou de sair. Por falar nisso, ela considera que os humanos
humanos são muito injustos por terem essa água quente para se banhar, enquanto a vida toda ela tinha que tomar banho nas águas geladas de rios e lagos. Além disso, a cama do Kai é tão macia, enquanto ela dormiu a vida inteira deitada em matagais e rochas. Porém, segundo ela mesma viu na superfície, agora essa cidade humana virou ruínas, assim como o homem tinha dito. Até ele mesmo custa acreditar que tá num mundo onde o resultado histórico da Grande Guerra foi invertido. Rini aposta que eles vão dar um jeito de sair dali e voltar pro mundo de onde vieram, e até o momento, esperança é a única coisa que os dois têm. Quando a hora de dormir chega, Rini dorme pela primeira vez numa cama quente, enquanto Kai tenta descansar no chão da forma que dá. No entanto, seu repouso é revogado quando a garota alerta sobre a forte presença de uma magia nos arredores, afirmando com todas as palavras que tem um demônio por ali. De fato, o sistema de som da cidade anuncia que tá acontecendo um ataque inimigo e que todos os civis devem ser evacuados. Ao sair pra rua, Kai lamenta que até um dos últimos refúgios dos humanos tá em perigo, e isso dá certeza pra ele que sua raça tá acuada até o pescoço e não tem ninguém pra salvar todos. Entretanto, pelo que vivenciou ontem, o garoto acredita que possa ser a única pessoa capaz de, ao menos, imitar Cid em seus passos ao manusear a espada proibida. Logo, usando esse trunfo, ele parte pra batalha. Enquanto isso, Saki e Ashiran já estavam na linha de frente disparando contra os demônios, mas a couraça resistente das criaturas impedia que elas fossem feridas. Com isso, Ashiran pede pra camarada pegar a metralhadora. No meio do caminho, a garota seria morta por um dos inimigos, porém Kai surge pra impedir o fim de Saki. Após golpear fortemente o demônio, ele pede pra garota usar água contra os oponentes, porque ao absorver esse líquido, o corpo de pedra deles fica pesado e eles não conseguem voar. Após esse passo, o caminho é tacar bomba nos inimigos até eles virarem cinzas. Por falar nisso, parecia a vez de Ashiran morrer, mas Kai consegue ajudar a tempo novamente. Com a espada de Cid em mãos, o garoto parecia estar muitos níveis acima do que poderia esperar, e esse poder repentino é o responsável por, até o momento, igualar as forças entre as duas raças. Com o auxílio de Rinne, a dupla consegue derrubar até o último oponente, e a capacidade extraordinária daquela entidade fez o humano entender que realmente ela poderia bater de frente com Vanessa. Mesmo assim, parte da cidade foi devastada, e estruturas que serviam de moradia para a população estavam em chamas. Assustados, Saki e Ashiran chegam com 1000 perguntas sobre como Kai foi capaz de fazer aquilo tudo. Então ele revela que veio de um mundo onde os humanos venceram esse conflito, e o estilo de luta desse mundo, além das munições especiais, são os avanços tecnológicos que ajudaram a trazer essa vitória. Os dois combatentes desse universo iam questionar que história maluca é essa, mas de repente Ashiran é informado pelo time de vigilância que 2 demônios batedores escaparam. Sem demorar, o combatente corre para avisar o quartel-general e já prevê o pior, porque agora os demônios sabem onde o refúgio fica e da próxima vez vão voltar com ainda mais unidades. Saki chama Kai para acompanhar eles até o QG, porque Gianni poderia usar a força dele nessa guerra, então ele aceita. No caminho, Kai pergunta se o QG do exército rebelde da Federação Urza não fica na capital real, que tá em ruínas, mas Ashiran acredita que é justamente por esse motivo que os demônios jamais pensariam que tem humanos lá. Saki conta que essa ideia foi do antigo comandante, o pai da Gianni, que se aposentou há 2 anos devido a um ferimento, dando ao filho o título de sucessor. Algum tempo depois, no quartel-general, os oficiais não acreditam que o homem e a entidade vieram de um mundo alternativo onde a guerra foi ganha, e Gianni quer saber a relação entre ela e Kai nesse tal mundo diferente, já que o estranho falou com ela como se a conhecesse. Então a Kai conta que os dois eram amigos de infância, e que Gianni sempre dizia que queria ser como Algiger. Ao escutar esses nomes, Gianni entra em choque e encerra a reunião ali mesmo. À noite, Fallen bate na porta do Kai para avisar que a comandante aguarda ele. Ao chegar, o garoto vê sua amiga sem um disfarce de homem, e ela conta que apenas Fallen e os diretores veteranos sabem que ela é mulher. Em seguida, ela se mostra surpresa por Kai saber os apelidos do seu pai e seu avô, Algiger. Por essa razão, por mais que não acredite em tudo, ela considera a possibilidade do forasteiro estar dizendo a verdade. Então pede a ajuda dele para entrar em contato com os outros 5 núcleos de resistência e cercar os demônios que pretendem invadir o refúgio Neo Vishal. Rinne argumenta que ainda que a missão venha a ter sucesso, isso só provocaria ainda mais os demônios, que revidariam com ainda mais força, mas Gianni não vê outra opção. Sendo assim, Kai sugere que eles ataquem a capital real, tendo como alvo principal a Imperatriz das Trevas, Vanessa. Achando que o homem tá louco, a comandante lembra que aquele demônio foi o responsável por dizimar o exército de defesa da capital inteiro há 30 anos atrás, além de ter ocupado o palácio. Em resposta, Kai menciona a história de Cid, que derrotou a heroína dos demônios sozinho e sente que é capaz de fazer o mesmo. Sem botar muita fé no jovem combatente, a comandante pergunta por que ele parece tão disposto a dar a vida por essa missão. Então ele ressalta que viu Ashiran e Saki arriscando o próprio pescoço em batalha,
família, e que mesmo que voltasse ao seu mundo original, não conseguiria encarar os dois se deixassem eles pra morte num mundo alternativo. Por fim, ele cria um plano a partir da percepção que os demônios estão mais preocupados com as outras raças do que com os humanos. Por isso, a maior parte da força dele está disposta perto das fronteiras, e que provavelmente apenas cerca de 10% do total das forças demoníacas devem estar na capital real. Então ele gostaria que, enquanto luta com Vanessa, o exército rebelde mantivesse esses 10% ocupados. Gianni concorda que pode segurar os inimigos por um tempo, mas acha que boa parte das suas tropas estariam mortas até a chegada ao palácio. Diante disso, Fallen sugere que eles invadam pelo subsolo, porque do lado de trás do palácio existe uma linha de trem subterrânea que a família real usava como rota de fuga. Surpresa, Gianni pergunta por que não foi informada antes sobre essa linha de trem. Então a combatente responde que o pai da Gianni não queria que ela se arriscasse a esse ponto, por isso pediu para os subordinados omitirem essa estratégia. Dito isso, a comandante anuncia uma reunião para finalmente retornar à Federação Urza. Enquanto as preparações para o ataque estão prestes a terminar, René reflete que odeia os demônios por serem desonestos, os espíritos por serem bizarros, as feras míticas por serem bárbaras, os celestiais por serem teimosos e os humanos por serem fracos, mas acima de tudo ela odeia a si mesma por ser uma mistura de todos eles. Ainda assim, ela reconhece que Kai nunca teve medo dela, tanto que chegou a abraçar ela, algo que a entidade nunca tinha sentido antes, por estar acostumado a receber ódio. Por essa razão, René deseja profundamente que esse humano não morra. Com a partida dos veículos de batalha, o exército rebelde da Federação Urza ruma ao palácio do governo através da passagem subterrânea para realizar a ofensiva. Enquanto o grupo principal deve manter os demônios ocupados, Saki e sua equipe precisam libertar os capturados no porão e abater Vanessa. E Saki enxerga na líder a chance da vitória ser real. Sua única preocupação é o fato dela estar no grupo que baterá de frente com a heroína demoníaca. No desabafo espontâneo, ela questiona se os 4 integrantes no blindado serão capazes de completar essa missão tão difícil. Kai ressalta que a prioridade é chegar o mais rápido possível até Vanessa e suportar até a chegada dos reforços, e não invadir o palácio igual Rambo e executar a líder inimiga com um arco e flecha. Além disso, Kai já demonstrou sua força no conflito anterior e confia apenas em Saki e Ashram para acompanhar ele nessa missão. Saki não parece mais tranquilo ao escutar isso, então Rinne afaga a cabeça dela para tentar fazer uma diferença. Surpresa, Saki se tranquiliza. A entidade ressalta que também é poderosa o suficiente para fazer frente às forças inimigas, ainda que Vanessa seja uma oponente formidável. Caso a Imperatriz das Trevas insista em não morrer, Rinne está preparada para se autodestruir e levar o demônio junto. Infelizmente, essa última parte parece não ter deixado Saki tão calma. Da mesma forma, Ashram confessa estar preocupado. Afinal, ninguém sabe como o palácio estará quando eles chegarem, ainda mais pelos rebeldes estarem se deslocando com muita gente, o que facilita que eles sejam descobertos pelos inimigos. Quanto a isso, Kai lembra que os demônios são sensíveis à magia e que humanos não possuem poder mágico, o que pode camuflar os homens até a chegada no local do objetivo. Ashram se acalma um pouco diante dessa informação e ainda acrescenta que todos os rebeldes serão lembrados para sempre por conta dessa missão, quem sabe até bem recompensados. Ao escutar isso, Kai comenta que esse Ashram é mais forte que do mundo original dele, e Ashram questiona se isso é algum tipo de elogio. Logo ao chegarem no fim da passagem subterrânea, Gianni reúne todos os camaradas do exército rebelde e agradece pela confiança depositada em sua líder. A comandante acentuava a bravura e lealdade desses soldados que são a última esperança da humanidade, e reconhece que muitos devem estar inseguros com pouco tempo de preparação para esse ataque, mas lembra que não é de hoje que a Federação Urza resiste. São anos de intensas lutas contra a dominação dos demônios, portanto as cicatrizes de guerra de cada um ali são a evidência de que só existem soldados lapidados nessa linha de frente, e que esse espírito embrutecido é a chave para libertar os humanos das garras da escuridão. Dito isso, os soldados erguem suas armas e soltam um grito de guerra. Após explodirem a saída da passagem subterrânea, eles alcançam a superfície e veem o palácio do governo cercado por forças demoníacas. O primeiro ato da defesa é invocar uma magia de congelamento, mas Kai conhece essa habilidade e se livra dela com sucesso. Então ele atira no demônio e se aproxima ao ponto de rasgar sua pele com a espada. Por último, um disparo explode o inimigo. Assim que o primeiro demônio é abatido, mais surgem para proteger o palácio. Então a joia da Federação Urza dispara bala de raio para derrubar vários de uma vez. Sem acreditar no que viu, Ashram questiona se foi Kai o responsável por esse massacre, e ele explica que utilizou uma munição contra grupos produzida em seu mundo. Em seguida, o misterioso forasteiro pede para Rinne sentir a presença de Vanessa, e assim que a entidade aponta para a possível localização da Imperatriz das Trevas, Kai anuncia que vai iniciar a busca através do andar mais alto do lado norte. Para evitar chamar muita atenção, Gianni planeja invadir o palácio usando as escadas de emergência do lado sul com sua equipe, enquanto o grupo 1 ficará de guarda na entrada para impedir a passagem dos demônios para dentro da construção. Já o grupo 2 fica responsável pelo resgate dos prisioneiros no subsolo.
Durante a invasão ao prédio, Fallen acha estranho Kai alegar que o raio de bala é um projétil, quando ele nem ao menos apertou nenhum gatilho, mas o assunto morre sem ela conseguir se aprofundar nessa suspeita, porque o objetivo demanda toda a atenção dos combatentes. Conforme eles subiam as escadas, Linnea identifica um Imp, uma raça de pequenos demônios que invocam demônios de grande escala. Sem demorar, uma enorme criatura surge na escadaria e agarra um dos rebeldes, mas Fallen é mais rápida e corta os dedos da fera. Feito isso, ela manda todos continuarem a subida enquanto ela segura o demônio. Na entrada do palácio, o grupo 1 alveja os atacantes como pode, enquanto o grupo 2 alcança os prisioneiros no subsolo. A equipe principal segue seu rumo com a comandante à frente, até que ela é atingida por uma armadilha elétrica que deixa todos os soldados apreensivos. Porém, quando a fumaça baixa, Gianni prossegue intacta e pede para todos se acalmarem, porque ela está protegida pela engenharia élfica ao usar o traje da luz sagrada. Ao lado da líder, um enorme demônio se aproxima, então ela ordena que Kai e sua unidade sigam até Vanessa enquanto ela lutará contra o oponente junto aos seus homens. Conhecida como Cavaleiro da Luz Sagrada, Gianni mostra sua lâmina perante o oponente. Mais à frente, o grupo de Kai veste uma braçadeira produzida a partir da magia de Rinne, que oculta a presença dos usuários. Seguindo rumo, eles se deparam com uma criatura gigantesca que faz Saki tremer o rifle, então Rinne tenta controlar a ansiedade da companheira para ela não fazer barulho. Protegidos por uma barreira que não pode ser vista pelo demônio, os humanos se aliviam quando a fera passa sem identificar os invasores. Com isso, todos soltam um ar de alívio e se dirigem até uma das salas do palácio onde ficam os disjuntores. Ashram afirma que caso Kai e Rinne falhem em derrotar Vanessa, ele e Saki derrubarão todas as luzes para permitir a fuga de todos. Porém, pouco depois de Kai e Rinne prosseguirem sua jornada, o alarme do palácio é acionado, apesar da barreira de Rinne ainda estar funcionando. Então o garoto supõe que os infravermelhos do prédio ainda estão ativos. Por essa razão eles aceleram, encontrando um demônio que sente repulsa pelas asas de Rinne, afirmando que é uma visão caótica e desagradável. Aproveitando que o demônio gosta de falar, Kai questiona se é ele quem faz a manutenção do sistema de vigilância, mas o monstro nunca responde nada que o humano quer de forma direta. Fora isso, ele provoca ao dizer que Vanessa tá contente com essa invasão, e acima de tudo, curiosa para saber o motivo dos humanos terem tomado a decisão de se matarem. Sem carne na pilha, Kai tenta pegar o gancho para questionar se o demônio pode levar eles até a heroína deles, porém o monstro não quer deixar passar a oportunidade de se divertir com os humanos diante dele. Dito isso, a criatura e seus subordinados invocam bolas de fogo contra os inimigos, fazendo Rinne se apressar para recolher Kai e desviar das chamas com suas asas. Após se livrar da primeira rajada, a entidade arremessa o homem no chão e isola ele da batalha com uma muralha de gelo para que Kai continue o caminho em direção a Vanessa. Sem escolha, o garoto parte, enquanto os demônios sentem o cheiro de anjo na mulher, além do cheiro de elfo, anão, espírito e dragão, e até um odor demoníaco naquela entidade misteriosa. Confusos, eles perguntam o que ela é, mas nem Linnea sabe dizer. Tudo o que ela sabe nesse momento é que odeia essas criaturas medonhas. Enquanto isso, Kai encontra um portão enorme e entra na sala do trono, onde Vanessa dá as boas-vindas ao humano. Diante daquela figura, Kai não consegue evitar de tremer levemente. Enquanto isso, Gianni enfrenta o demônio gigantesco, mas tem dificuldades em penetrar a couraça do oponente. Por isso desbloqueia a forma da sua arma e revela o arco longo da lua, finalmente perfurando a armadura inimiga com uma flecha. Praticamente morto, o demônio observa que a intensa magia élfica que esse humano tá usando consome aos poucos a vida dela, porque humanos não têm um corpo preparado para receber esse tipo de influência. Por essa razão, o demônio acredita que a comandante escolheu a morte. Então Gianni crava sua espada na cabeça do demônio e confirma que escolheu morrer, porque só assim a humanidade será capaz de vencer essa guerra. De repente, outra inimiga ataca pelas costas dela, porém Fallen retoma a tempo e repele a ameaça por um momento. O cão diabólico de 3 cabeças se ergue novamente e ressalta já ter ouvido falar de Dragonar, um humano que luta usando uma presa de dragão como arma, assim como Fallen. Enquanto isso, Vanessa pergunta se Kai não vai deixar sua arma de lado, assim como muitos outros fizeram ao descobrir que a líder dos demônios é uma sucubo. Assim, ela poderia se deitar com o homem para passar o tempo. Kai recusa a proposta e afirma que a natureza do demônio é a loucura pela violência. Vanessa solta uma risada e reconhece que o garoto reagiu bem, porque muitos se tornam escravos dela apenas com um charme simples como esse. A propósito, ela pergunta se o humano presente é o comandante rebelde portador do traje élfico, porém Kai assume que é apenas um forasteiro vindo de um mundo onde Vanessa foi derrotada. Mesmo sem acreditar, a Imperatriz questiona quem foi capaz de derrubar ela nessa história, e Kai afirma que foram os humanos. Diante de todas as ameaças infinitamente mais perigosas, Vanessa gargalha ainda mais por ter escutado que morreu na mão de um humano. Então Kai explica que não foi um humano qualquer, e sim o profeta Cid. Ao escutar esse nome, Vanessa perde totalmente sua graça, porque esse nome faz ela lembrar de inúmeras coisas não muito agradáveis, como o detentor do código
caótico e a reencarnação mundial. Diante disso, ela muda sua postura e ataca o humano com uma magia. Porém, Kai quebra o feitiço sem grande dificuldade, deixando Vanessa incrédula. Sem dar brecha para ela raciocinar, o homem contra-ataca com sua espada e corta o peito da oponente, mas era apenas uma ilusão de sucubo. Atrás do humano, a real Imperatriz das Trevas quase explode ele. Vanessa elogia a capacidade do inimigo de se esquivar, fora a arma que ele carrega, que além de apagar magias, solta um ataque similar à baforada de um dragão. Isso faz ela começar a acreditar que esse indivíduo realmente veio de outro mundo. Mais cautelosa, ela invoca a Glória, um purgatório em forma de chamas que pulveriza a parede atrás do humano, mas que Kai consegue escapar. Irritada, ela promete acabar com a luta ao conjurar a explosão do caos, que destroça todo o piso do prédio num estouro avassalador, fazendo tremer cada parte da estrutura. Soberana nos céus, Vanessa presume que não existe ser capaz de escapar desse ataque, a menos que seja um herói das 5 raças. No entanto, Kai Sakura Vento permanece de pé diante dela. Assustado, Kai imagina que a espada de Cid tenha salvado ele mais uma vez. Em seguida, Rinne chega com vários ferimentos após temer que Kai tivesse morrido, até que um portal se abre no céu e garras metálicas seguram Vanessa. Uma voz metálica anuncia que observou flutuações inesperadas na heroína dos demônios, após Vanessa escutar a palavra Cid. Por esse motivo, o robô inicia uma excisão por Last Riser para apagar o código de Vanessa do mundo, mas a Imperatriz das Trevas reage com a habilidade Glória. Segundo a Sucubo, ela não será derrotada por uma mera cadela de Alfreya. Ao receber um dano tremendo, a robô se retira de volta pro portal, deixando Kai e Rinne apavorados diante da força que a heroína dos demônios demonstrou. Rinne ressalta que Vanessa sempre foi forte, mas que a do outro mundo não dava tanto medo quanto essa. Irritada, a Imperatriz nota que algumas feridas em seu corpo não estão sendo curadas, mas isso não muda o fato de que ela vai trucidar os dois oponentes à sua frente. De repente, numa atitude absolutamente impensável, Rinne agarra Vanessa e manda Kai fugir. Então ela conjura a prisão das sombras e a líder demoníaca reconhece que é a barreira dos espíritos, mas em nenhum momento ela pensou que poderia ser impedida de se mover por um feitiço tão frágil. Dito isso, ela explode a barreira e arremessa Rinne pelos ares. Sem dar chance de reação pro anjo, a Imperatriz das Trevas prepara o feitiço que vai acabar com a luta. Porém, Kai reage a tempo de chamar a atenção da oponente, mas não de parar ela. Tudo que Vanessa faz é direcionar a magia pro humano, que sofre a potência avassaladora do feitiço do demônio. Após o impacto, ao ver seu amigo ensanguentado na parede sem se mover, a Angel pensa que o pior que poderia ter acontecido realmente aconteceu. Feito isso, Vanessa afirma com convicção que o homem morreu. Por isso questiona se o anjo vai buscar vingança ou se vai tentar escapar sozinha. Porém, Rinne ignora a arrogância da inimiga e se ergue novamente, ao passo que cura suas feridas, deixando a fúria exalar em seu corpo como sangue corre em suas veias. Aquela entidade sinistra e inexplicável ganha contornos ferais, como garras afiadas em cada dedo, fora uma asa negra que se abre de forma imponente em suas costas. Vanessa observa que isso parece mais uma mistura das 5 raças, mas sua oponente não tá afim de conversa. Tomada pelo ódio, Rinne voa em direção a Vanessa e aplica um soco na barriga dela. Depois continua com uma sequência de golpes que atinge diretamente o demônio. Tudo que Rinne quer é fazer essa mulher calar a boca, e não vai parar até conseguir o que deseja. Entretanto, Vanessa mostra que não tá entregue nessa luta ao segurar o punho da adversária. Após soltar uma gargalhada, ela começa a colocar a culpa da morte do Kai nela, argumentando que se ela tivesse assumido essa forma antes, poderia ter evitado que o amigo perdesse sua vida. Nisso, Vanessa deduz que a rival tentava a todo custo esconder sua real identidade, mas entende o motivo, levando em conta que humanos são fracos e covardes. Na opinião da Sucubo, humanos temem os demônios e odeiam as feras míticas, correm dos espíritos e invejam os celestiais. E por falar em humanidade, Vanessa não se esqueceu do que disse mais cedo. Suspeitando que Rinne é uma mistura de todas as raças, é claro que ela teria sua parte humana, essa que chora de medo e ressentimento ao ser chamada de monstro. No final das contas, Vanessa afirma que a oponente não evitou a morte do companheiro porque não quis, por ter hesitado na hora que deveria reagir, e agora o estrago tá feito. Tentando segurar suas emoções, Rinne concorda que a culpa é dela, mas que isso não importa mais. Se arrependendo ou não, ela sabe que nada vai trazer o homem de volta. Por outro lado, ela pode agir contra Vanessa, e é isso que ela faz. Logo, Rinne avisa que as duas vão morrer juntas, ao passo que recita palavras de um idioma estranho que conduzem ao nascimento de uma maldição, essa que resvala em cada fresta do corpo das duas e faz cada parte do corpo delas sangrar. Segundo Rinne, essas gotas representam a vida delas, uma vida que goteja lentamente como uma torneira mal fechada. No entanto, embora estivesse convicta de que mataria Vanessa e a si própria, a magia da entidade misteriosa simplesmente se dissipa. Vanessa lembra que até uma maldição requer mana, e se é nesse lugar Sokovil, ela preparou um feitiço à distância que impede qualquer feitiço dos espíritos, feras míticas e celestiais. E sendo herdeira dessas 3 raças, Rinne sofrerá 3 vezes mais o efeito da maldição que esse círculo mágico carrega. Perante os fatos, Rinne abaixa a cabeça, como que aceitando seu fim, e Vanessa aproveita sua vantagem irreversível para menosprezar a adversária, afirmando que ela é uma aberração sem raça que nem deveria ter nascido. Sem forças para reagir, Rinne
Rinne chora e pede perdão pro Kai, e até as últimas palavras da inimiga irritam os ouvidos da Imperatriz das Trevas, por isso ela conjura um feitiço de fogo em cima dela. No entanto, quando a fumaça vai embora, Kai protege a entidade aliada com a espada do Cid, fazendo ir embora as chamas que se alastraram pelo chão. Com um sorriso no rosto, ele explica que a garota não precisa se desculpar, porque sem ela ele já teria morrido. Nisso, Vanessa argumenta que o humano nenhum pode sobreviver depois de ser atingido por uma magia dela de curta distância. Então Kai olha sua espada na mesma hora. Obviamente foi ela que salvou o homem da sua própria destruição mais uma vez. Agora ela teria que continuar provando seu valor, ao passo que Vanessa continua lançando magias contra seu portador. Ainda por cima, ela usa da mesma tática que usou contra Rinne, tentando mexer com a cabeça do oponente na base da lábia, afirmando que Kai é apenas um lixo insignificante que não sabe a hora de morrer, e que sua amiga foi ridiculamente derrotada. Mas é exatamente por esse motivo que Kai se ergue perante a Imperatriz mais uma vez. Rinne arriscou sua vida para salvar ele, e o humano não quer simplesmente deixar esse fato pra lá. Vendo que não vai ganhar essa batalha na conversa, Vanessa volta a agredir os adversários, dessa vez com uma ventania que impede a mobilização deles. Feito isso, ela conta que conhece muito bem os humanos, porque são todos iguais, sempre gritando aos quatro cantos que possuem um grande potencial e que isso será mostrado no futuro, mas esse futuro nunca chega. Por outro lado, os líderes de todas as outras raças exercem seu poder através da força e do respeito adquirido através das suas habilidades, tanto que Vanessa considera todos como heróis. Entretanto, para ela os humanos não possuem heróis, a menos que Kai se enxergue como um. Atenta a cada palavra sem baixar a guarda, o humano responde que não tem nenhum interesse em se tornar líder da sua raça, mas que o espírito da humanidade reside nele, assim como em todos os homens desse mundo. Kai pode até não ser um herói, mas é ele que tá diante do inimigo, por isso não vai sair dali vivo, a menos que tenha derrotado a Imperatriz das Trevas. Em resposta a isso, Vanessa continua subindo o nível da luta cada vez mais. Agora ela invoca um círculo mágico que conjura o planeta do demônio, um meteoro gigantesco cercado por chamas. Kai, sendo o detentor do código, reage com sua espada mágica e corta o planeta no meio à distância. Vanessa não perde confiança com isso, porque tem total certeza que vai ser a única a sair dali viva. Para garantir que isso aconteça, ela revela as flores do submundo que florescem como chamas espalhadas pelo céu. Nessa hora, Kai manda Ash Run desligar o disjuntor, derrubando toda a luz do local. Considerando que humanos não têm habilidades mágicas, eles não podem ser sentidos no escuro pelo demônio, mas Vanessa conseguiu enxergar o brilho da espada de Cid sendo carregada por alguém, provavelmente por Kai. Sem hesitar, ela lança suas flores de fogo para cima do humano como uma chuva ardente, mas era Rinne esperando a inimiga morder a isca, porque tinha toda a proteção preparada para receber um ataque desse tipo e provocar uma distração. Enquanto isso, nas costas da Imperatriz, Kai leva vantagem com a brecha causada e se prepara para aplicar aquilo que ele treinou durante 10 anos. Após dar um soco em Vanessa, ele recebe de Rinne a espada de Cid, então avisa sua oponente que ela tá em xeque-mate. Como um último movimento no tabuleiro, a heroína dos demônios oferece Urza de volta pro humano, mas sem responder, ele desfere o golpe final. Após isso, Vanessa ainda tá viva, porém agindo de uma forma estranha. Com muito esforço, ela se lembra do profeta Cid e se questiona como pôde ter cometido um erro tão idiota. Segundo ela, Cid previa a reencarnação mundial, que seria um capítulo da história onde o mundo seria reescrito, recriado. Um dia alguém fez com que essa transformação acontecesse, e Vanessa acha que é um dos 3 heróis, e que esse indivíduo precisa ser achado. Diante disso, Cid deu sua espada para Vanessa se preparar para o que tá por vir. Uma das medidas da Imperatriz das Trevas foi esconder a relíquia, porque ela é a única chave para corrigir a mudança do mundo. Confuso, Kai responde que Vanessa e Cid deveriam ser inimigos, assim como se lê em qualquer registro da Grande Guerra. Vanessa reconhece que lutou contra o herói dos humanos, mas que tem muitas coisas que Kai não sabe desse mundo, e que agem livremente, como se fossem uma espécie de código proibido. Como exemplo, ela aceita o código 0, mas sem entrar em detalhes. Depois, ela finalmente reconhece o espírito humano após tudo que ela vivenciou nessa luta, vendo que os dois companheiros lutaram mais um pelo outro do que para si mesmos. Dito isso, o súcubo se desintegra lentamente rumo à lua, enquanto sua alma promete amar Kai intensamente na próxima vida, levando em conta que o único encontro entre esses dois nesse mundo foi breve e fatal. Quando tudo acaba, Kai desmorona. Ele mal consegue acreditar que a heroína dos demônios está morta e que ele sobreviveu junto de Rinne. Com a chegada da manhã, todas as unidades são informadas que o exército rebelde de Urza, comandado pelo cavaleiro da luz sagrada, Jeania Nice, conquistou de volta a capital real, Urzak, ao derrotar a líder dos demônios. E no meio da notícia mais importante da guerra até agora, Saki e Ash Run dormem feito anjos. Enquanto isso, os maiores responsáveis pela vitória conversam sobre as últimas palavras da Imperatriz das Trevas. Segundo ela, algo que virou o mundo de cabeça para baixo afetou a todos, menos Kai e Rinne. Nessa hora, Jeania aparece e pede desculpas pela vista desagradável dos prédios destruídos, mas reconhece que sem a ajuda dos dois nem isso eles teriam. Em nome dos rebeldes, o Cavaleiro da Luz Sagrada agradece pelos serviços prestados, embora ache que os dois homenageados não estão muito felizes. Na verdade, Kai explica que é um sentimento de alívio, porque no segundo
no encontro contra a Vanessa, talvez eles não tivessem a sorte de saírem vivos. Gianni entende o sentimento, além de ressaltar que a capital voltará a ser como era há 30 anos atrás, talvez até melhor. Porém, ela avisa que vai deixar essa reconstrução na mão dos executivos, porque ela mesma vai embora de Urza. O motivo é que existem 3 federações principais que foram conquistadas: a Federação de Io, a leste, a Federação de Yunlun ao sul e a Federação Shuz a oeste. Uma federação foi conquistada pelos Celestiais, enquanto os espíritos e as feras míticas também tomaram uma para cada um. Grupos rebeldes lutam bravamente para expulsar cada força de ocupação, e Gianni vai ajudar esses grupos para tentar uma união total entre todos os humanos. Afinal, a morte da heroína dos demônios acendeu uma chama em todo o mundo. Aliás, é por isso que a comandante quer a presença de Kai nessa empreitada, porque essa é a esperança de terminar a grande guerra das 5 raças. Com o fim do discurso da amiga, Kai se emociona ao ver o quão incrível ela é, porque a Gianni que ele conheceu também tinha ambições, mas tinha um lado mais infantil. De toda forma, era uma pessoa gentil e preocupada em fazer o bem para os amigos, como os presentes que ela gostava de comprar para eles, por exemplo. Intrigada, Gianni não consegue se imaginar fazendo essas coisas, porque vive num mundo cercado por caos e destruição. Em seguida, Kai questiona se a comandante dos rebeldes poderia auxiliar ele em sua luta para derrotar os 3 líderes restantes, porque assim eles teriam um acordo verdadeiro para lutarem lado a lado, fora que isso faz parte da vitória na guerra. Sem hesitar, Gianni aperta a mão do combatente, e Riri põe a mão por cima, porque não vai deixar de participar dessa jornada. Diante do acordo firmado, a líder dos humanos volta aos seus soldados e anuncia a convocação de uma reunião de guerra. Dentre eles, Ashra e Saki pareciam leves e contentes com a reconquista da capital real, assim como todos os outros. Lá perto, Kai promete para Rinne que vai dar um fim nessa guerra, e que se não houver um herói nessa dimensão, ele mesmo assumirá esse posto. Assim, ele vai atrás de quem causou a reencarnação mundial. Enquanto o garoto falava, Rinne podia ver a silhueta do profeta Cid em volta dele, como se o próprio que estivesse falando. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!